Oi, esse ano eu e a minha turma nós fomos no Museu da Imagem do Som, no Miss Experience, para a exposição de 500 anos de um gênio, que é sobre o Leonardo da Vinci. Essa exposição fala sobre suas obras, suas descobertas, tanto na engenharia quanto na anatomia humana. E a gente resolveu fazer a gente vai ter que fazer um trabalho. Eu e o meu grupo, que é a Isabelle, a Jennifer, o Guilherme e o Sasdeli, que a gente vai recriar uma das suas obras mais famosas, a da Santa Ceia. Então, A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, é uma das obras mais emblemáticas desse pintor. Nela, o artista revela a última ceia de Jesus Cristo ao lado dos seus apóstolos, no momento antes dele ser crucificado. O afresco se encontra na igreja e convento Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. E ao lado da Mona Lisa, é uma das obras mais famosas do Leonardo da Vinci. Essa imagem foi pintada durante 3 anos, sendo eles de 1495 a 1498. E o trabalho foi encomendado pelo Duque de Milão, Ludovico Sforza, para adornar a parede da igreja. O Da Vinci passou todos esses anos dedicando a sua vida inteiramente a essa obra, e atualmente ela é considerada uma das obras mais importantes de toda a humanidade. E nela ele usou as técnicas de afresco e tempera. É uma das obras mais estudadas por especialistas, já que ela tem várias mensagens subliminares nela. Ele quis inovar na técnica dessa obra, porque todas as pinturas que eram em paredes eram usadas com ela umedecida. Só que nessa tela, o Da Vinci quis fazer com ela seca. E esse é um dos motivos dela ter deteriorizado mais rápido. Mas com o passar do tempo, como ela sofreu muita deteriorização, principalmente dos ataques da Segunda Guerra Mundial, ela foi restaurada várias vezes. Leonardo da Vinci se inspirou num capítulo da Bíblia, onde Jesus revela quem vai ser o seu traidor. E esse texto está em João 13, a partir do versículo 21. Nele diz: Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o primeiro pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. A obra foi feita com muito realismo, simetria e perfeição. Da Vinci usou a técnica do ponto de fuga, que causa uma profundidade na imagem. E essa técnica estava muito difundida no Renascimento, sendo uma das principais características dele. Na obra, Jesus está no centro da mesa e em cada lado da figura tem 6 discípulos, totalizando os 12, que são Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Mateus, Bartolomeu, Simão, Felipe, Tomé, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Na extensa mesa tem água, vinho, laranja, pão e peixe. Mas o Santo Graal, que é o cálice sagrado de Jesus, não aparece, embora tenha sido um objeto muito importante nessa cena. Mesmo sendo um quadro onde retrata o momento em que Jesus está mostrando quem vai ser seu traidor, ele mostra ter muita serenidade. E o Leonardo da Vinci conseguiu trazer muito bem isso para a obra. E mesmo com ele dando essa notícia e estando bem sereno, os apóstolos, eles se mostram bem indignados e desordenados. E isso fica perceptível na obra, onde o Da Vinci deixou essa diferença bem notória. Algumas curiosidades da obra são que o muro onde ela foi feita, ele tem a dimensão de 420 centímetros por 820 centímetros. E também é chamado de Santa Ceia. Então,
ela recebe o nome ou de Santa Ceia ou de Última Ceia. Ela fica em Milão e especialmente numa sala dedicada às refeições dos monges. Nenhuma das pessoas que estão na obra, que são retratadas, nem Jesus, nem os apóstolos, têm alvéolas. Isso mostra que Leonardo da Vinci queria representar pessoas comuns. A obra pode ser visitada desde que você compre ingresso com antecedência, porque é muito concorrida a visitação e ela é feita em grupos pequenos com hora marcada. Nessa obra também tem algumas teorias que apontam que ao lado de Jesus não é João, o apóstolo, e sim Maria Madalena. E que nessa representação ele colocou vários aspectos femininos, então por isso que causa essa dúvida. E junto com essa teoria tem outra que apresenta que a faca segurada por Pedro está sendo apontada diretamente para Maria. Então ele estaria ameaçando ela. E que Judas Iscariotes está segurando um suposto bebê, que alguns dizem que seria um bebê de Maria Madalena e Jesus, porque há uns estudiosos que também dizem que o formato dessa suposta Maria Madalena e Jesus, juntando-se às janelas, formam um coração. E no livro O Código da Vinci, de 2003, de Dan Brown, ele aponta para vários mistérios relacionados a essa obra. E um deles é essa união entre a Maria Madalena e Jesus Cristo. Santiago foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Foi feito santo e chamado de maior para diferenciar de outro discípulo de Jesus, de mesmo nome, conhecido como Santiago Menor. Segundo a Bíblia, é um dos discípulos mais íntimos de Jesus de Nazaré, já que em várias ocasiões onde Jesus só se fazia acompanhar por 3 apóstolos, sendo ele um escolhido, junto a Pedro e João. Assim se deu na transfiguração no Monte Tabor, por ocasião da ressurreição da filha de Jairó, e no Jardim das Oliveiras, pouco antes da prisão de Jesus. Bom, eu fiz a representação do São Bartolomeu, que é esse daqui. E ele é um dos 12 apóstolos de Jesus e ele é considerado o padroeiro dos padeiros, alfaiates e sapateiros na região do Nordeste do Brasil. E acredita-se que no dia de São Bartolomeu o diabo anda pela terra aprontando contra os fiéis como uma forma de atormentá-los. E é isso. Agora falar um pouquinho sobre o Pedro. Pedro era um dos 12 apóstolos que muitas vezes servia como porta-voz dos discípulos. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro, também chamado de Simão, era um pescador que tinha um pequeno negócio em parceria com seu irmão André e 2 amigos, Tiago e João. André introduziu Pedro a Jesus, e mais tarde, quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo para ser seu discípulo. Jesus escolheu Pedro para ser um de seus 12 apóstolos, que receberam um treinamento especial para serem líderes. Pedro se destacou entre os discípulos por ser ousado e falar o que todos estavam pensando. Ele era impossível, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus ferozmente. Pedro tinha a personalidade de um líder, mas ainda não era maduro para isso. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus e presenciou eventos especiais, que nem todos os apóstolos viram. Junto com Tiago e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus e a ressurreição da filha de Jairo. Pedro era mais que aluno, era amigo de Jesus. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas não entendia que Jesus tinha que morrer e queria protegê-lo a todo custo. Ele estava pronto para morrer para defender Jesus, e até tentou salvar Jesus quando foi preso.
mas Jesus impediu Pedro de seguir o caminho da violência. Quando Jesus foi preso, Pedro perdeu a coragem e negou Jesus 3 vezes. Seu coração era sincero, mas nesse momento ele tropeçou. Logo Pedro se arrependeu de suas palavras e ficou muito triste. Quando Jesus ressuscitou, Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo vazio para ver. Mais tarde, Jesus apareceu na praia e conversou com Pedro. 3 vezes Pedro disse que amava Jesus e Jesus o mandou cuidar de suas ovelhas. Daí em diante, Pedro foi uma pessoa diferente. A partir daí, ele começou a pregar o evangelho e 3.000 pessoas acabaram se convertendo. A partir daí, ele começou a falar corajosamente de Jesus por toda parte. Deus usou a sua ousadia e coragem junto com o poder do Espírito Santo para estabelecer a igreja no seu início. Com isso, com o tempo, Pedro amadureceu, seus traços mais impulsivos e violentos desapareceram. Ele foi um exemplo de coragem, mas também de humildade, reconhecendo e corrigindo seus erros. Deus usou Pedro de maneira poderosa para levar o evangelho a muitas pessoas. É isso. Falando de São Tomé, que o seu nome está ligado a uma expressão ver para crer, pois ele estava ausente e duvidou da ressurreição de Jesus. São Tomé era judeu da Galileia e outros discípulos eram pescador. O primeiro encontro de Tomé com Jesus se deu nas margens do mar Tiberíades, conforme relata o Evangelho de São João. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Gêmeo, e outros discípulos de Jesus. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus. O seu nome é de origem grega e significa valente. Alguns intérpretes sugerem que o nome André possa ter sido um nome cristão, da mesma forma que o nome Pedro. André era irmão de Simão Pedro, outro apóstolo de Jesus, e filho de João ou Jonas. Isso porque não se sabe exatamente se ambos os nomes, Jonas e João, referem-se a 2 formas gregas do mesmo nome hebraico ou a 2 nomes distintos do pai de André e Pedro. No Evangelho de Mateus 16:17, Jesus chamou Pedro, irmão de André, de Bar-Jonas, que em aramaico significa filho de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João 1:42, 21:15 a 17, o nome do pai de André e Pedro aparece como João. O apóstolo André era nativo de Betsaida, na Galileia, mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André, primeiramente, foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe seu Simão, seu irmão, a Jesus. O apóstolo André era nativo de Betsaida, na Galileia, mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André, primeiramente, foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe seu Simão, seu irmão, a Jesus. Na passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, a gente pode ver André em ação juntamente com Felipe, que também era da mesma terra natal de André. O apóstolo André também aparece ao lado de Felipe em Jerusalém na última Páscoa, no episódio em que certos gregos queriam se encontrar com Jesus. Geralmente, o apóstolo André é mencionado entre os 4 primeiros discípulos. Entretanto, em algumas ocasiões, ele não é citado, como, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo e na transfiguração de Jesus, na oração de Jesus no Getsemane. Alguns questionamentos são feitos através de tais ausências. Há quem defenda que ele seria mais jovem do que seu irmão, Pedro e os filhos de Zebedeu,
então ele era preterido nessas ocasiões. Outros argumentam que André pode ter sido designado por Jesus como líder do restante dos discípulos. No sermão escatológico de Jesus, André, ao lado de Pedro, Tiago e João, pediu para que Jesus explicasse de uma forma mais detalhada acerca da profecia do julgamento que viria sobre Jerusalém. As últimas referências que tem sobre o apóstolo André na Bíblia são encontradas nos livros de Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:3, temos uma citação direta de seu nome em companhia dos outros apóstolos após a ascensão de Jesus. Já em Atos 6:2, novamente entende-se que André é citado, porém de forma indireta, ou seja, apenas compondo o grupo dos 12. Considerando as referências do livro de Atos, podemos concluir que o apóstolo André desempenhava um papel ativo na igreja primitiva. Porém, a Bíblia não fornece mais nenhum outro detalhe sobre ele. Assim, ainda, muitas coisas são ditas sobre o apóstolo André em relatos extra-bíblicos. Algumas tradições cristãs afirmam que o apóstolo André pregou em Cíntia e Pártia, regiões próximas ao Mar Negro. Devido a tais tradições, que recuam até Orígenes, o apóstolo André tem sido fortemente ligado à Igreja Russa. Também se afirma que o apóstolo André teria exercido seu ministério durante um tempo em algumas regiões da Ásia Menor. Ainda segundo as tradições, o apóstolo André teria sofrido martírio em Acaia, após ter evangelizado a esposa de procônsul local, sendo crucificado em um tipo de cruz chamada Cruz de Cussata, que trata-se uma cruz em forma de X, popularmente conhecida por conta dessa tradição como Cruz de Santo André. Agora a gente vai falar um pouco sobre o apóstolo João, que apresentava na Santa Ceia. João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns livros do Novo Testamento. E geralmente era conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos, onde possivelmente Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre era citado primeiro do que João em Mateus. Bom, por fim, eu fiz o último personagem que eu recriei, foi o São Mateus, que é esse. E ele também foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. E ele também foi reconhecido como... antes do batizado, ele era reconhecido como Levi. Ele era um rico coletor de impostos. E quando ouviu a palavra de Jesus, ele resolveu se converter e largou essa vida para seguir uma vida mais humilde. Bom, falar um pouco agora sobre o Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu, é identificado nos evangelhos como irmão do Senhor, termo usado para designar parentesco de primos. Governou a igreja de Jerusalém e foi chamado de o menor para não ser confundido com São Tiago o maior, que era irmão de São João. Dizem as escrituras que Tiago sempre teve atenção e carinho especial de Jesus Cristo, além de considerá-lo um homem de grande elevação espiritual, ainda era seu parente próximo. Tiago foi testemunha da ressurreição de Jesus, e antes de subir ao céu, Jesus, numa aparição, deu a ele o dom da ciência como recompensa por sua bondade e santidade. São Tiago Menor sempre foi considerado um homem de grande pureza, total dedicação e abnegação, vivendo desde o nascimento consagrado a Deus. Sua vida foi santa e de muita austeridade. Converteu muitos judeus à fé cristã antes de receber a coroa do martírio. Suas relíquias foram colocadas na Igreja dos Santos Apóstolos, em Roma, e sua festa se celebra no dia 3 de maio. Tiago foi o primeiro apóstolo a dar a vida em nome de Jesus. De acordo com
o historiador hebreu José Flávio, ele teria sido morto apedrejado e pisoteado. Agora sobre São Judas Tadeu. Ele era primo de Jesus, sua mãe Maria era prima de Maria Santíssima e o pai Alfeu era irmão de São José. A pregação e o testemunho de Judas Tadeu impressionava os pagãos que logo se convertiam. Não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. E São Judas Tadeu nasceu em Caná, em Galileia, na Palestina. Era filho de Alfeu e Maria Cleófas. Era irmão de Tiago, José, Simão e Maria Salomé. Tiago foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. José, conhecido como o Justo, e Simão foi o segundo bispo de Jerusalém. Na escritura de João Evangelista relata que na última ceia São Judas perguntou ao mestre: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu afirmando que teriam manifestações dele todos os que guardassem sua palavra e permanecessem fiéis ao seu amor. São Judas Tadeu foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús no dia da ressurreição. São Judas Tadeu é um dos 12 apóstolos citados nominalmente por Mateus e Marcos em seus evangelhos, e um dos mais fervorosos do grupo. Filipe foi um dos 12 apóstolos de Cristo, e o seu nome aparece sempre entre os primeiros na lista dos apóstolos. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, que é a mesma cidade de André, segundo os evangelistas. Ele perdeu o pai exatamente na mesma ocasião em que conheceu Jesus Cristo, e se tornou o 5º apóstolo na hierarquia dele. Ao encontrar Filipe, Jesus disse a ele que o seguisse. E Filipe se encontrou com Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José, como aparece em João 1,45. Filipe estava presente na multiplicação dos peixes, quando ele estava se aproximando da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão que vinha a seu encontro e disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? E Filipe respondeu: Nem meio 1 ano de salário bastaria para um pedaço de pão para cada um. Então, André, que era amigo de Filipe, disse que certo rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. E foi aí que aconteceu o milagre da multiplicação, onde estavam os discípulos e André e Filipe eram um deles. Filipe também estava junto com André na passagem em que alguns gregos querem se encontrar com Jesus. E na última ceia tem a intervenção de Filipe quando Jesus foi traído por um discípulo. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. E assim Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz: Mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Como diz em João 14, 8-10. Após a morte e a ressurreição de Jesus, Filipe foi enviado para pregar no Egito, na Etiópia e depois na Grécia, onde se fixou em Hierápolis. Estando na Ásia Menor, ocorreu um fato curioso que ele teria sido obrigado a reverenciar o deus Marte, acendendo um incenso. Naquele momento, surgiu por trás do altar um pagão, uma cobra, que matou o filho do sacerdote Mor e mais 2 comandados. Em um gesto, o apóstolo os fez ressuscitar e matou a cobra. Esse gesto e diversos outros milagres de Filipe proporcionaram a conversão ao cristianismo um grande número de pagãos. Segundo a tradição, conta-se que Filipe morreu crucificado de cabeça para baixo aos 87 anos, em Hierápolis, na época do imperador dominicano. Suas relíquias teriam sido transportadas para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos, junto com as relíquias de São Tiago, o Menor.
No dia 1º de maio, portanto, a data festiva dos dois santos é comemorada nesse mesmo dia. Começando com o Judas Iscariotes, segundo o Evangelho canônico, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. E Judas deu um beijo em Jesus para identificá-los aos guardas que procuravam. Por essa razão, seu nome e expressão beijo de Judas passaram a ser relacionados à traição. Judas Iscariotes nasceu em Queriote, na região Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galiléia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. O nome dele, Iscariotes, provavelmente surgiu na palavra latina sicarius, que significa assassino, indicando que fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariotes seja o indicativo do nome de sua família. Simão também é um dos 12 apóstolos de Jesus, só que ele, dentre os apóstolos, é o que foi menos citado nos evangelhos. Ele também era chamado de Zelote e nasceu em Caná, na Galiléia. Conforme o Evangelho de Lucas, ele foi um dos primeiros a ser escolhido por Jesus, e ele era irmão de André. Simão recebeu o nome de Pedro, e, dentre eles, ele é mais citado no Evangelho como Simão o Cananeu. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que tanto Zelote como Cananeu foram acrescidos ao seu nome para diferenciá-lo de Pedro, que também era chamado de Simão. Cananeu é relativo à terra de Canaã, Palestina, e Zelote pode fazer referência à sua participação na seita ultranacionalista e não religiosa chamada os Zelotes, ou Zeladores, conservadores das tradições hebraicas que lutavam para a libertação de Israel da dominação dos romanos. Como os outros primeiros apóstolos de Jesus Cristo, Simão participou de todas as missões dos discípulos, sendo eles a multiplicação dos peixes e muitas outras, como mostra na passagem. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Simão também é um dos 12 apóstolos de Jesus, só que ele, dentre os apóstolos, é o que foi menos citado nos evangelhos. Ele também era chamado de Zelote e nasceu em Caná, na Galiléia. Conforme o Evangelho de Lucas, ele foi um dos primeiros a ser escolhido por Jesus, e ele era irmão de André. Simão recebeu o nome de Pedro, e, dentre eles, ele é mais citado no Evangelho como Simão o Cananeu. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que tanto Zelote como Cananeu foram acrescidos ao seu nome para diferenciá-lo de Pedro, que também era chamado de Simão. Cananeu é relativo à terra de Canaã, Palestina, e Zelote pode fazer referência à sua participação na seita ultranacionalista e não religiosa chamada os Zelotes, ou Zeladores, conservadores das tradições hebraicas que lutavam para a libertação de Israel da dominação dos romanos. Como os outros primeiros apóstolos de Jesus Cristo, Simão participou de todas as missões dos discípulos, sendo eles a multiplicação dos peixes e muitas outras, como mostra na passagem. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Eu também fiz a representação de Jesus, que segundo a Bíblia é o Filho de Deus, e ele foi crucificado, segundo a Bíblia, para pagar pelos pecados da humanidade e dando a cada um dos filhos de Deus a dádiva do arrependimento e do perdão. E somente com a graça dele, a misericórdia dele, poderiam ser salvos. Segundo a Bíblia, a sua ressurreição, ele preparou o caminho para que todas as pessoas sobrepujassem a morte física também.
Jesus Cristo salvou os pecados ao ser humano do pecado e da morte. E por essa razão ele é considerado o Salvador e o Redentor.